Toda cidade é construída também sobre aquilo que escolhe esquecer. Monumentos contam muitas histórias, mas também escondem outras. A cidade planejada apagou muitos vestígios do Curral del Rei. Territórios negros, espaços de convivência e referências culturais desapareceram da paisagem urbana. Descolonizar a cidade é também reabrir essas memórias, é reconhecer as presenças que ajudaram a construir esse território. Mas a memória não desaparece completamente. Ela permanece nos rastros da cidade, nos nomes das ruas, nas histórias contadas, nos lugares que resistem. Nem toda memória vive nos centros históricos. Algumas sobrevivem nas margens da cidade, nos lugares onde a história foi vivida, mas raramente registrada. Então, eu cheguei aqui no aglomerado, né? Eu sou nascido em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. Meus pais também são nascidos aqui. Minha mãe, uma mulher branca, e meu pai, um homem negro. Né? Eu tenho um bisavô que eu estou pesquisando agora, que eu acho que ele teria nascido no antigo Arraial, Curral del Rei. Né? Uma possibilidade, ainda não consegui comprovar isso. Mas então, via de regra, meus bisavós vieram do interior de Minas mesmo, né, de Ubá, Ouro Preto, Cachoeiro do Campo, né, dessa região assim, vieram para cá. Meu avô chegou em 1906 aqui, né, um avô, minha avó também, os que são negros, né, e da parte da minha mãe vieram de Ubá, e eu fico meio perdido sabendo de onde que vieram, chegaram também por volta dessa época, assim, logo no início da capital. Né. E eu nasci daqui em Belo Horizonte, na Zona Leste de Belo Horizonte, fui para o seminário com 14 anos, para ser padre, e quando me formei, aí a primeira paróquia que eu assumi como padre foi aqui o aglomerado Santa Lúcia, eu mesmo que fiz o pedido para o bispo, porque eu queria ser padre de uma favela. Né? E aí quando eu cheguei aqui no ano 2000, eu estava com 33 anos, e aí quando eu cheguei no aglomerado Santa Lúcia, eu vivi uma experiência de identidade, né? Que na minha casa a questão racial não era uma questão. Hoje, analisando minha infância, eu percebo que sempre teve presente, né? Claro, porque tinha um lado da minha família, tem um lado da minha família que é branca, tem um lado da minha família que é negra, e isso não era uma coisa que a gente conversava em casa, né? Mas tá. Estou chegando aqui, aí eu criei uma identidade. Eu falei, olha, as pessoas parecem mais comigo. Essas pessoas parecem mais comigo, porque eu sou nascido na periferia, mas não na favela. Né? E aí foi muito interessante, logo que eu cheguei para ser um padre daqui, e aí me envolvendo com, lógico, questões pastorais, religiosas, que era o meu objetivo primeiro, né? Mas aí eu encontrei aqui um grupo de jovens, alguns deles ligados à paróquia, outros não. Alguns são muito conhecidos da cidade, que é a Silvia Lourenço, a Márcia Maria, né, Cruz, né, Nil César do Beco e vários outros jovens que circulavam aqui em torno da paróquia um pouco, vinculados a dois movimentos específicos, que eram de luta por direitos humanos e questões raciais. Isso eu cheguei, já estava pronto, não fiz nada, não apoiei nada, só cheguei, encontrei isso, claro, fiquei fascinado por isso. E me envolvi com esses jovens, além da questão pastoral paroquial, que eu era morador, né, vim para Morada, né, onde eu fiquei aqui 17 anos. E aí eu fui me interessando, me envolvendo, e ao longo dos anos, logo, né, no início, né, da chegada, eu conheci essa comunidade aqui, que é uma das comunidades da paróquia, era aqui,
é aqui, né? Comunidade da Vila Estrela, eu só falava Igrejinha da Vila Estrela, eu usava essa expressão. E havia outras duas comunidades, que é a comunidade Santa Rita, no Morro do Papagaio, e a comunidade Santa Lúcia, na barragem Santa Lúcia. Então isso é só para entender um pouco o universo quando eu chego, né? E aí para mim, como padre recém-ordenado, eu ordenei com 29 anos, então tinha 4 anos que eu era padre. E aí a questão do território ficou muito forte, né? Que aí eu tinha um território, que eu era um padre desse território, e esse território era uma favela, né? E esse território tinha uma população de maioria de pessoas negras, né? E aí isso aflorou, né, na minha questão pessoal. Tá bom, aí luta com o padre, uma confusão, tem vários caminhos que eu posso seguir, mas um deles foi um encontro com a Cidinha da Silva, que eu tinha participado de uma palestra até com ela, que ela estava em Brasília, mas ela só citou que ela era de Belo Horizonte. Eu não tinha conhecimento pessoal com ela, mas aí, como eu tinha providenciado, né, que ela faria um lançamento aqui, né, na comunidade, aí eu tive a oportunidade de conhecê-la, conversar com ela. Ela fez o lançamento, com a cara minha assim. Aí que eu termino, eu tenho que providenciar de levar ela para o hotel, né, assim. Aí no caminho assim, ela tinha falado muito bem, fala muito bem. Aí eu disse, deixa eu te fazer uma pergunta, você não me conhece direito e tal. Aí eu falei, eu estou chegando aqui, eu estou aqui já tem tantos anos e tal. Eu tenho uma curiosidade, sim. Acho que eu sou a pessoa certa para me perguntar. Você acha que eu sou negro? Para quem que eu fui perguntar? Ela me olhou e falou assim, você é negro? Eu nunca vou esquecer do olhar, né, dela, né? É uma pessoa fascinante. Aí a gente acabou virando, nós somos amigos profundos. Mas foi o jeito que ela falou, você é negro? Então isso demarcou assim, né, um momento muito específico que aconteceu, né? Eu estava aqui no aglomerado e tal, e a partir daí eu já estava totalmente envolvido em várias questões. E aí, de novo, esses jovens, que sempre fui muito fascinado por eles, por elas, né? Eu via que cada um tinha uma área de ação, né, de atuação. A Silvia da literatura, né, escritora, a Márcia, jornalista, o Nil César, o teatro, e cada um tinha. Eu falei, gente, que povo. A Josimeire, eu quase esqueci, Josimeire Alves, historiadora. Gente, que povo fantástico. Aí eu fiquei pensando assim, eu quero contribuir com isso. Eu penso, pessoalmente, eu quero contribuir. E aí, pessoalmente, eu cheguei, e não vai ser na questão religiosa, senão vai ser. Aí eu sempre tive uma questão artística muito forte, né? Na música e na pintura, né? Na arte em si. Aí eu falei, você acha que eu quero contribuir? Eu acho que eu posso contribuir. Aí eu fui descobrindo isso, né? Em 2008 eu ganhei uma bolsa de estudos e aí fui fazer patrimônio cultural. Aí eu fui para a Itália. Aqui já tinha um processo legal, que era uma caminhada pela paz, que a gente desenvolve desde o ano 2000, né? Onde eu cheguei. Uma caminhada que está representada na pintura, deve estar bem atrás de mim, essa caminhada pela paz aqui. E dessa caminhada pela paz surgiu um outro movimento, com esses jovens envolvidos, né? Questionaram, mas essa caminhada pela paz é muito religiosa, porque ela acontece no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Aí pensando nessa discussão, vou fazer algo que não seja só paroquial. Aí naquele mesmo ano 2000, nós pensamos em algo que não fosse tão religioso, como a festa de Nossa Senhora Aparecida, e organizamos uma decoração de Natal, que foi instalar 100 placas de paz, uma delas está aqui na porta do museu, né, com pisca-pisca, e comemorando assim, 100 vezes paz para você, porque eram 100 placas que foram instaladas no aglomerado. Acho que também foi um marco, assim, para demarcar temporalmente, né, a nossa presença nesse território, né, que a gente queria ocupar o território com a palavra paz, né, e ocupar o território todo, por isso que eram 100 placas. E aí, no dia da inauguração dessas placas, que era o dia 10 de dezembro, o dia da Declaração de Direitos Humanos, né, um policial, né, que é o Tenente Cunha Rabelo, leva um tiro dentro de uma viatura. Né, e aí a lenda urbana é que ele levou esse tiro na nuca. Né, e aí, imediatamente, esse dia 10 de dezembro era um domingo, né, era o dia de acender as placas, cada um ia acender, olhar no horário, acender, todo mundo ia acender no mesmo horário. E aí isso se perdeu no meio da perseguição que aconteceu, né, por parte da polícia militar ao jovem suposto que teria dado o tiro, né, que se chamava Ari, eu não sei o sobrenome dele. Então aí começou uma perseguição, e aí eu e esse grupo que estávamos ligados à luta por direitos humanos,
nós passamos a ser vítimas de perseguição também pela polícia, né? E aí, no dia 24 de dezembro, ou seja, 14 dias depois, um jovem chamado Ari é assassinado pela polícia, na véspera de Natal. E imediatamente se sabe que aquele não era o jovem que era perseguido. Então, obviamente, o jovem chamado Ari era assassinado pela polícia e aí não era ele. Só porque eu sabia a profissão dele, ele era servente de pedreiro. E aí, com isso, nós escrevemos um dossiê, esses jovens, eu estava junto, nós escrevemos um documento, né, que se chamava Do Tenente ao Servente, 14 dias de terror no aglomerado de Santa Lúcia. E divulgamos isso para a imprensa. E causou muita polêmica na época, né? Escreve muito, que tenta guardar muito, arquivar muito, né? Muito influenciados pela Jusimeiro, talvez. Então, aí nós elaboramos um kit de sobrevivência, uma cartilha chamada Kit de Sobrevivência para o Tempo de Exclusão, e aí o prefácio é da Benedita da Silva. Prefácio dela. E aí fizemos 10 mil exemplares e distribuímos na comunidade. Não basta. Aí nós, no final do ano, daquele ano, recordando a trágica acontecimento do dia 10 de dezembro de 2000, nós fizemos um evento chamado Quilombo do Papagaio, 3 semanas de paz e cidadania no aglomerado de Santa Lúcia. Mas aí nós escolhemos as datas 20 de novembro, Consciência Negra, e 10 de dezembro, Declaração de Direitos Humanos. Aí contamos 21 dias, exatamente contando 21 dias, 3 semanas. Então, 3 semanas que a gente vai falar sobre questões importantes para os moradores da favela, né, do aglomerado Santa Lúcia. E aí várias produções, vários trabalhos, pesquisas, várias instituições participaram do centro. Aí ela, do nada, ela pergunta assim, o que você me fala sobre a capela Igreja do Rosário? Aí eu achei que ela estava fazendo uma piada, né? Isso eu relato no livro, né? Eu achei que ela estava fazendo uma tirada assim comigo, porque as pessoas talvez não saberiam onde que é a Igreja do Rosário de Belo Horizonte, porque a Igreja da Amazonas com São Paulo, ninguém reconhece como Igreja do Rosário, mas sim como Igreja de Santo Antônio. Isso eu sei, desde que eu comecei a interessar por questão negra na cidade, né? Aí eu falei assim, eu sei, é a Igreja da Amazonas com São Paulo, Itamoios. Ela falou, não, eu estou falando da primeira. Aí essa fala me mudou assim, meu de paradigma, né? Eu falei assim, de quem você está falando, né? Aí ela, em algumas palavras, uma tarde, num café. Aí ela fala, não, havia uma capela do Rosário na cidade, que foi construída pela Irmandade, ela como historiadora me deu essas pistas, aí tese de doutorado, eu consegui minha tese de doutorado. E aí dali eu já saí com a cabeça a mil, né? E aí eu fui pesquisar isso, né, sobre essa capela, porque aí ela, uma das salas, tem que perguntar para ela. Ela falou assim, você é uma pessoa estratégica, você é padre, você é preto, né? E você pode, acho que seu olhar vai ser interessante, né? Isso aí ficou muito forte, aí eu passei a pesquisar, e aí dentro desse processo todo, já toda a pesquisa do doutorado, surge um projeto, já com o Cleito, que é o vice-diretor aqui do museu, né? Que é um projeto de pesquisa, que é o projeto Negricidade, que é reconhecer outros territórios negros na cidade, que ficaram soterrados, né? Que não tiveram registro na história, tá? Porque eu falei assim, mas eu nasci em Belo Horizonte, eu não sei dessa história da Capela do Rosário, de uma irmandade de homens pretos, né? Então o projeto surge aí, e aí ele tem um viés muito arqueológico, tanto que faz parte da equipe um arqueólogo, né? Então nossa pesquisa é buscar debaixo da história, do asfalto da cidade, né, dos brancos, resquícios dessa cidade que já foi negra, né? E que bem debaixo foi indígena também, que foi soterrada mais ainda, né? Camadas, né, de soterramento, né? Isso revela a sociedade brasileira que nós temos, né? Quem soterrou quem, né? Quem soterrou quem. Então, diante disso, a minha história se inscreve nesse processo. Acho que é bem de autoconhecimento, né? De saber quem sou eu, de onde eu vim, né? E por que a minha história não é contada nessa cidade, né? Nos seus monumentos, no nome das ruas, né? Os personagens negros e negras, os personagens negros que construíram essa cidade, né? Eu falo de museus, né? Eu não sou museólogo, eu sou preservador do patrimônio, porque na Itália não tem esse título, né, de museólogo. Então, é meu olhar sobre os museus, né? E o meu olhar sobre os museus é muito cruel. Eu acho que museus escondem histórias, né? Eu acho que museus soterram histórias que ele não interessa, né? Os museus estão aí para colonizar espaços, né? Na minha visão. Mas eu gosto de museu.
em 2007, a Josimeire propõe que a gente discutisse direito à memória, né? Que era a área dela, né? Aí nós fizemos a temática era memória, e ao final disso, ela também sugere por que a gente não pega todo esse material que a gente já produziu ao longo desses anos, né? E junta isso tudo num espaço, né? Aberto, público, que a maioria das coisas ficava guardada na minha casa, na casa paroquial. Aí nós fizemos isso, e em 2007 e 2008, quando nós juntamos tudo num lugar só e demos o nome Memorial do Quilombo, para fazer referência ao evento Quilombo do Papagaio, né? E aí todo mundo fica perguntando, mas o aglomerado é um quilombo? Ué, que favela que não é? Mas aí então tem essa discussão, se é quilombo, se não é. Onde tem gente preta, nós somos, é quilombo. Mas aí então toda essa discussão, e aí com esses eventos acontecendo, foi em 2008 que eu vou então para a Itália, para fazer patrimônio cultural. E aí meu trabalho, é uma graduação, meu trabalho de conclusão de curso foi transformar o memorial no museu. Aí eu tive uma inspiração nos museus do Rio de Janeiro, né, o Museu da Maré e o MUF, né, que eu olhei pela internet, me inspirei muito, né, no trabalho que era desenvolvido lá, e elaborei esse trabalho de conclusão de curso com uma orientadora que acabou se tornando minha amiga, Juliana Tomazella, que dá o nome a uma das salas aqui do museu, né, Juliana Tomazella, porque ela faz uma pergunta, né, quando eu proponho essa discussão, lá na Itália, eu falo assim, nossa, mas o que a gente pode preservar de uma favela? Você vai ter que contar isso, né? Que olhar é esse, né? Preservação, transformação, o que a favela está precisando? Eu não sei. Ela falou, eu não sei nada de favela, mas eu posso te orientar. E ela aceitou me orientar, né? Naquele período todo ali, na conclusão. Mas no dia da defesa, né? Agora que a graduação é bem informal, né? Mas lá sempre foi muito formal. No dia da defesa, ela me cumprimenta e fala, se esse museu existir, eu quero conhecer. Falou comigo também. Dia 24 de setembro de 2012. Eu voltei para o Brasil, terminei a graduação, voltei em setembro mesmo, e aí 20 de novembro inauguramos o Muquifo. Eles continuaram acontecendo, né? Isso foi, por isso que você perguntou, os quilombos continuaram acontecendo. Eu ajudava um pouco, né, no sentido da organização, escrever um pouco, convidar as pessoas, e a coisa acontecendo aqui, né? Mas eu nunca consegui participar do quilombo mesmo, né? Vi na época do evento, mas eu ajudava online, assim, na articulação um pouco, né? Mas o evento acontecia aqui, o Quilombo do Papagaio, né? E a Caminhada pela Paz, isso aí continuou acontecendo, né? Mas eu fiquei fora esses 5 anos, né? E aí o museu inaugurado, já tem um monte de questão acontecendo, aí tem a relação com esse espaço aqui onde nós estamos, para poder entender todo o processo do Muquifo, né? E as pesquisas que nós desenvolvemos posteriormente, que foi o museu inaugurado em 2012, 20 de novembro, em outro espaço, que é uma outra sede, que era bem no meio do aglomerado, né? E aí em 2014, 2 anos depois, fica inviável a nossa presença lá, né? Planejamos mudar para cá, né? E aí foi o que aconteceu na passagem de 2014 para 2015, o museu traz o acervo para cá, porque aqui estava em construção, como está até hoje, e fizemos uma adaptação. E isso foi fundamental para a história também do museu, porque a história do museu se junta com a história desse grupo de mulheres aqui da Vila Estrela, né? Entre elas a própria Josimeire, que passou a infância dela e a juventude aqui nessa vila, nessa comunidade. Então a história daqui é um outro universo, né? Um outro universo, mas em resumo, é um grupo de mulheres que estão juntas no barracão de favela, que está representado aqui também, né? Com a faixa escrito Vende-se. E aí, quando eu chego no ano 2000, voltando um pouquinho atrás, né? Quando chego no ano 2000, elas falam sobre parte da história delas, que foi chegar um dia aqui, que elas chamavam de igrejinha, elas se referiam à igrejinha, chegar na igrejinha tinha essa faixa de Vende-se, e aí elas vão contar sobre isso, que era a paróquia vizinha, que é a paróquia Menino Jesus, da rua Paulo Afonso, através do padre de lá, Padre Januário, né? Eles colocam a venda no barracão, e elas ficam desorientadas, sem saber o que fazer, e o padre, então, irredutivo, fala que vai vender, até que elas conseguem acionar o bispo auxiliar Dom Verne, alemão, e ele então pergunta para elas de quem era o terreno, e aí elas falam que era da paróquia Menino Jesus, e o bispo fala que então o padre Januário podia vender.
E quem narra isso é a Dona Santa, que é aquela que está representando Nossa Senhora das Dores ali, Dona Santa. E aí ali ela está representando Nossa Senhora das Dores, né? Porque ela fala, quando ela viu a faixa, foi como se uma espada tivesse atravessado o coração dela, fala dela. E que quando foram elas se refere às amigas, né? Quando elas foram lá falar com o bispo, né? Ele falou que podia vender, porque o terreno era da paróquia Menino Jesus. E aí foi uma outra espada no meu coração, fala dela, né? Então, quando ela me conta isso, no ano 2000 mesmo, eu estava recém-chegado, no barracão aqui, aquela coisa toda. Aí eu entro em contato lá na paróquia e aí a gente soluciona a parte burocrática. O padre que sucedeu, né, o padre José Leite, ele então providencia e transfere a propriedade da paróquia Menino Jesus para a paróquia Nossa Senhora do Morro, que é esse território da favela. Dito isso, eu falo com elas, sempre na terça-feira, tudo acontece na terça-feira. Dia de Ogum. Dia de Ogum, dia de Iroco, né? Iroco, Senhor do Tempo, né? Então, e quando eu falo com elas, a Dona Santa fala assim, agora que a igrejinha já é nossa, a gente pode construir a igreja de verdade. Isso nunca saiu da minha cabeça, né? Aí eu falo, lembro, isso foi há quantos anos, né? Eu falei assim, Dona Santa, mas vocês já são igreja de verdade. Eu sou ligado à teologia da libertação, né? Movimento das Séries, comunidade eclesial de base, né? A igreja somos nós. Aí ela falou, estou falando de parede. Estou falando de parede. Ah, sim, senhora, estou falando de parede, tá bom. A igreja de verdade, mas ficou a fala dela, né? Que agora é o nosso slogan, né? Igreja das Santas Pretas, uma igreja de verdade, né? E aí foi essa fala, só para adiantar, aí nós derrubamos o barracão, ficamos fora um tempo, né? 2 anos, um barracão depois das bananeiras. E aí eu me lembro perfeitamente quando eu fui para lá, para mudar para lá, pegamos os objetos que eram do barracãozinho, né? Levar para lá, ela fala, Dona Santa, fala assim, pega aquela planta, que é aquela ali, pega aquela planta lá em casa e leva lá para a igrejinha nova, né? Para essa igreja provisória. Aí foi para lá, aí vai a planta, um carrinho de mão. E aí quando vem para cá, traz a planta, vem a planta para cá. Então é muito simbólico, aquela planta está aqui desde esses anos todos, desde 2008, né? Então, aí em 2008 a gente inaugura esse espaço, em 2014 o museu fica sem casa e aí a gente vem para cá e junta essas duas histórias. Então, nesse processo todo, o que eu repeti aqui esse tempo todo foi a palavra território, né? E esses deslocamentos de população negra, né? E, obviamente, né, principalmente pela presença do Padre Januário, de Dom Verne, da Igreja enquanto instituição, tinha aí um interesse em deslocar essa comunidade, né, de simplesmente vender aqui e elas deixariam de estar aqui por um tempo. E aí, diante disso, a formação lá em Pádua, né, o estudo, né, eu queria contribuir na área de patrimônio, eu queria contribuir na área dessa questão patrimonial, né. E, então aí foi pensar sobre isso, de onde que nós somos, nós viemos de onde, né? Até quando a fala da Cidinha, você é negro, né? Você é negro, né? Então eu fui percebendo que havia um deslocamento, a família da Dona Santa, né? Que é a Dona Santa e a Tia Neném, né? Ela chama Argentina e ela chama Isaltina. As duas então nasceram aqui, a família vem em 1910, ainda se não me engano de Bonfim, né? E vem para cá, que é o que eu considero de fato um quilombo, que é a Vila Estrela, né? A parte aqui da Vila Estrela, que eu acho que isso aqui é um quilombo, né? Então, a família está aqui desde 1910, a Tia Santa, que é a mais velha, nasceu em 1918, né? Nasceu aqui, na Vila Estrela, faleceu com 94 anos, se não me engano, 93, né? Passou a vida inteira aqui. Então, aí eu fui perceber que tinha esse deslocamento da cidade. Isso é outra fala importantíssima, que é da Emeliciana, que é a mãe da Josimei, de Leicinho, né? Eu tentando entender essa saga com elas, eu sempre tive essa curiosidade, eu quero entender, fala tudo, me conta tudo, eu não me esconda nada. Então, aí no dia da inauguração da pintura, que foi de 2018, aí já a pintura, né? Eu tive a oportunidade de perguntar assim, mas gente, como é que foi essa história? Me conta tudo de novo, né? E aí eu pergunto sobre como é que tinha sido essa relação com o bispo e tal, e aí a Melissandra fala assim, a gente nunca brigou com o bispo, a gente nunca brigou, fala dela. Mas aí eu falei, mas como é que vocês estão aqui? A gente só foi ficando, porque a gente não tinha para onde ir. Esse aqui virou, inclusive, um subtítulo do minha tese de doutorado. A gente só foi ficando porque não tinha para onde ir, né?
que a fala dela falou assim, isso aqui é um povo em deslocamento num território, que a gente só vai ficando, a gente permanece no lugar até que alguém tire a gente dali, né? E aí eu lembro que eu concluo, acho que minha tese de doutorado concluía assim, falando, é um povo que está sempre em caminho, né, em constante caminhada, né, até que a gente encontra um lugar, mas a gente só consegue pela resistência. Não estou lembrando a fórmula certa que eu falei, porque foi mais poético. Que a gente só consegue permanecer no lugar pela resistência, a gente só consegue resistindo. E aí tem a resistência delas, né? A gente está aqui agora gravando esse trabalho, né? Porque elas simplesmente não saíram daqui. E elas falam, nunca brigamos, mas ninguém veio tirar a gente daqui. Parece, o Muquifo não é um museu religioso, não é um museu religioso, mas que não tem uma sede. Então a sede do Muquifo é uma capela. Né? E aí o museu não, o museu é um museu laico. Né? Mas como falar de museu laico usando um espaço religioso, católico? Né? Então foram parcerias que foram estabelecidas para que o Muquifo pudesse existir, né? Sinceramente. E a nossa ocupação no aglomerado de Santa Lúcia se dá através disso, dessa parceria com a Igreja Católica aqui no território, né? E tentando sempre esse diálogo com as outras comunidades religiosas, né? E experiências religiosas, né? Matriz africana e tal, então essa presença. E aí a gente tem um acervo religioso que a gente inclusive deixa ele aqui na capela, porque tem essas imagens e a pintura, né? Então a gente diz que é uma pintura de personagens negros, né? Obviamente. Então a gente fala um pouco disso aqui, arte sacra a gente deixa aqui, porque é uma capela mesmo, né? Não sacra religiosa católica, mas arte sacra no geral. Né? E aí tem uma mãe de santo pintada ali, né? A gente colocou isso claramente como importante. Das personagens representadas aqui, nós temos, não mães de santo, mas que são ligadas mesmo, né? Tem influência nos terreiros do bairro, né? Do aglomerado. E aí, só dessa parceria com a Igreja Católica, é aquele que causou, aquela instituição, essa instituição que causou historicamente tantos danos à população negra, não só de Belo Horizonte, mas a população negra mundial, né? A gente sabe disso, né? Então, criar parcerias possíveis, dando à Igreja Católica, isso é minha fala, tá? Dando à Igreja Católica a possibilidade de um caminho por reparação. Um quarto concebido no Museu Muquifo, né? Dedicado a essas memórias ou essas agressões, né? Que diferentes mulheres vivem e viveram na cidade de Belo Horizonte. Então, aqui nesse quartinho a gente tem uma pequena televisão, é um espaço que parece uma cela, vamos dizer assim, né? É um espaço onde a gente consegue rememorar, né? A gente consegue rememorar o que representou e o que representa ser empregada doméstica no Brasil, né? Como é que esses espaços são organizados, que condição. A gente poderia dizer assim como se fosse um espaço extensivo à senzala, né? É uma senzala íntima, por assim dizer, mas é uma senzala íntima sempre à mão, né? Em geral, na arquitetura das casas, esses espaços ficavam no fundo da cozinha, na área de limpeza, de modo que a empregada doméstica pudesse, mesmo em seu momento de descanso, estar sempre à mão. É desnecessário dizer que quando a gente vem nesse espaço, no meu caso, né, que fui empregada doméstica por um tempo na minha juventude, é como se a gente adentrasse um túnel do tempo, né? É como se a gente adentrasse um túnel que traz, né, todas essas memórias. É como se momentaneamente a gente retomasse esse lugar, né? Esse lugar em que são depositados os elementos íntimos dessas pessoas,
uma pequena mala. O que a gente encontra aqui? Uma pequena mala, bonecas, os santos da devoção dessa pessoa que vivenciou esse espaço. É algo que todo mundo que vem, né, ou pelo menos as pessoas que se deixam ou são efetivamente afetados por esse espaço, é impossível, né, ficar fingir costume, né, num ambiente como esse, visto que ele vai mostrar assim uma contiguidade da colonialidade num espaço doméstico, né? A reiteração da colonialidade e da propriedade sobre os corpos representado nesse ambiente celular íntimo e próximo da família. Na praça, a gente lê a inscrição Montani Semper Liberi. Os povos das montanhas são sempre livres. A frase está ali, atravessando o tempo, como uma afirmação, quase como uma certeza gravada no monumento. Mas quando a gente caminha pela cidade, entre memórias apagadas, histórias que não foram contadas e presenças que não viraram tributo, essa frase já não soa mais como uma certeza. Porque a liberdade também depende de memória, de reconhecimento e do direito de contar a própria história. E se for assim, a liberdade também está naquilo que a cidade escolhe lembrar. Por isso, quando a gente volta à praça, a essa praça portal, a pergunta continua ali, esperando resposta. Somos livres?